maioria dos que pegam esse sistema para resolver, provavelmente vão isolar o x, falar que x é 102 mais y, né? O y que está somando passa subtraindo, substituir 102 mais y aqui no lugar do x e fazer a regra de 3, propriedade distributiva e assim por diante. Está errado isso? De jeito nenhum. No entanto, eu vou mostrar que nós também podemos usar o conceito de propriedades das proporções. Afinal de contas, se x está para y, assim como 8 está para 25, eu posso dizer que eu tenho duas razões proporcionais. Então, eu consigo usar uma das propriedades das proporções. Como é que fica usando as propriedades? Vamos ver aqui. Pois bem, vamos observar o seguinte, as incógnitas x e y estão na coluna, tá? Então, ao invés de eu falar primeiro membro, segundo, terceiro, quarto, primeiro termo, segundo termo, ao invés de eu falar antecedentes consequentes, o que eu costumo trabalhar com meus alunos? Não é uma linguagem técnica, mas é uma linguagem mais acessível. Reparem que x e y estão na primeira coluna, então eu vou fazer a soma ou a subtração, porque aqui tem menos das colunas. O que isso quer dizer? Eu pego a primeira coluna, subtraio, ó, x menos y, pego a segunda coluna, subtraio, 8 menos 25. E aí eu escolho um dos termos para calcular, ou o x eu coloco o 8, ou o y eu coloco o 25. Então reparem, né, x e y ocupam a coluna. Então eu pego a primeira coluna, coloco na primeira coluna, pego a segunda coluna, coloco na segunda. Como o termo central aqui, como a operação é subtração, eu coloco os elementos subtraindo. E eu coloco o x e o 8, como eu poderia calcular y e 25. Agora é só fazer uma substituição rápida que eu chego no cálculo. Como é que fica isso aqui? Pois bem, se x menos y é 102, onde tem x menos y eu coloco 102. Se 8 menos 25 dá menos 17, então eu tenho aqui uma regrinha de 3 que eu vou multiplicar, né? O que se chama de multiplicação cruzada. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes menos 17 dá menos 17x. 8 vezes 102 dá 816. Aqui você pode fazer duas coisas. Você pode multiplicar os dois lados por menos 1 para tirar o negativo do x, ou então você usa a regra. Se o menos 17 está multiplicando, o menos 17 passa dividindo, dá na mesma. Eu vou fazer isso, eu sempre faço com meus alunos em sala de aula, tá? Não precisa multiplicar por menos 1, se você entende que quem está multiplicando passa dividindo. Se for o número positivo que está multiplicando, o número positivo passa dividindo. Se for o número negativo que está multiplicando, o número negativo passa dividindo. Ah, como assim, professor? Quer ver? Ó, simples, eu vou mostrar aqui. Ou seja, você pode fazer das duas maneiras. Se quem está multiplicando é o menos 17 é operação inversa, o menos 17 vai passar como dividindo. Menos 17 multiplica, menos 17 divide. Ou então, se você multiplicar todo mundo por menos 1, o menos 17 vai virar 17, o 816 vai virar menos 816. O 17 que está multiplicando vai passar dividindo. Ou seja, ó, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, e as duas divisões vão dar menos 48. Ou seja, o valor de x aqui é menos 48. Tá? Então você não necessariamente precisa multiplicar por menos 1 quando a letra for negativa. Se a letra tiver, o valor, o coeficiente da letra estiver multiplicando, ela passa dividindo, seja mais ou seja menos. Menos continua menos, mais continua mais e o resultado é o mesmo. Agora, muita gente substituiria menos 48 para chegar no menos y, tá? Eu, particularmente, eu acho melhor fazer o mesmo processo e depois validar. Porque se você errar aqui, você vai calcular um valor de y errado também. Então, não substitua quando você calcula o x para achar o y. Resolva o y, depois faça a soma, ou no caso aqui a subtração, para verificar se você acertou. Ah, professor, entendi mais ou menos. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui, vou calcular o y, quer ver? Pois bem, ó, então eu tenho aqui, continuo mantendo, ó, 102 e menos 17, só que agora ao invés de eu pegar x e 8, eu vou pegar y e 25. Vou fazer a multiplicação cruzada, a regra de 3, né, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, menos 17 vezes y dá menos 17y, 25 vezes 102 dá 2.550. Posso multiplicar por menos 1, ou posso fazer, não, o número negativo está multiplicando, o número negativo passa dividindo. Menos 17 está multiplicando, menos 17 passa dividindo. Na divisão, sinais diferentes dá negativo. 2.550 dividido por 17 dá menos 150.
Ou seja, o x é menos 48, o y é menos 150. Vamos validar para ver se x menos y dá 102? Ó, tem gente que erra nessa validação, né? Faz menos 48 menos 150. E não é menos 48 menos 150. É x menos y. Ah, professor, peraí, não entendi nada do que o senhor disse. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui, vocês vão entender. Quer ver? Onde é que tem gente que erra aqui? Fala, ah, professor, mas como é que menos 48 ou menos 150 pode dar 102? E acha que errou, né? E acha que de repente o valor aqui do 150 tem que ser positivo, porque 150 menos 48 vai dar 102? Não, peraí, ó. Ele está falando x menos y, x menos 48 menos 150. Porque o y é menos 150. Então, ó, menos com menos dá mais, vai ficar menos 48 mais 150, 102 igual a 102, isso aqui está correto. Então, reparem, tá? O y é menos 150. Se aqui fosse x mais y, tudo bem, mas é x menos y. Menos 48 menos y, menos 150. Menos com menos dá mais, menos 48 mais 150 dá 102, 102 igual a 102, exercício está correto, x é menos 48, y é menos 150. Beleza? Espero que você tenha tentado fazer e tenha acertado fazer esse exercício, tá? Ainda nessa mesma playlist de propriedade das proporções, nós temos agora alguns problemas de faculdade. Os primeiros dois problemas, eles trabalham a divisão de grandezas em partes diretamente e inversamente proporcionais. Vamos carregar esses problemas? Vamos lá, na playlist de propriedade das proporções. Estou aguardando vocês. É nós na Mate, simplificando a matemática para você.